You are fake news. Olá, caóticos de plantão! Sejam bem-vindos aqui a mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, onde todo mundo já tá cansado de saber que a cada 2 semanas a gente para tudo para trazer uma ideia nova que tem feito a nossa cabeça. E olha, minha cabeça tá meio parada. E a cabeça de vocês tá andando, tá se movimentando, tá em movimento, tá a mil, tá como, hein? Parada, Michel? Fazendo tanta live assim, você tá com a cabeça parada? Eu não tô muito bem nos últimos dias, não. Eu tô meio cansado, sei lá. Tô meio irritado com pandemia. Não quero ir na rua, sabe? No gasto, aquele não fode, não sai de cima. Tô meio assim. Não quero ir na rua, não quero ficar em casa. Não tô muito bem, não. Aí tô trabalhando porque eu não tenho outra coisa pra fazer, né? Mas vocês estão bem? Eu acho que é um sentimento meio geral que eu tenho sentido, sabia? O saco cheio chegou pra ficar, assim. Eu acho que a gente tava se remediando, mas tá num ponto de socorro. Vamos melhorar, vamos melhorar. Quem acompanhou a gente durante essa quarentena já sabe que, para o bem ou para o mal, estamos gravando aqui de nossas cacitas, né? Na quarentena meia bomba. Esse é o nosso 6º episódio. Estamos discutindo as consequências da pandemia da Covid-19 nas nossas vidas. Depois de tanta coisa, depois de tanto isolamento, parece que o troço que era meia bomba tá broxando de vez, né? O isolamento vai sair de moda, né? Ouvi dizer por aí, né? Nossa, eu tenho a sensação que já saiu de moda, vocês não? Eu vi esses dias eu vi um post do João Vicente falando, olha, é como me sinto sendo uma das 8 pessoas que está em isolamento hoje. Eu tô me sentindo meio assim, viu? Acho que o isolamento acabou e não contaram pra gente. O isolamento nosso, o seu continua, né, Marina? Porque você, até mesmo depois da quarentena, vai se manter isolada. Eu seguirei em isolamento parcial, que já era a minha vida. Mas eu tenho sentido isso também aqui, porque eu olho da minha janela aqui para uma avenida movimentada do lado da minha casa, e ontem eu fiquei de cara, parecia um dia normal, assim, parecia que nada estava acontecendo. Parecia que estava tudo igual ao antigamente, Fiquei de cara. E no final de semana de sol também, parece que bombou esse negócio de isolamento aí. O povo foi pra rua, né? O povo diz... Aqui, sabe que Niterói fica com esse negócio que eles estão querendo implementar várias medidas aí que dá nos jornais. Tava proibido ir à praia em Niterói. Você não podia passar nem de carro no calçadão, só quem mostrasse o comprovante de residência. Aí eles abriram só para caminhar. Só que as pessoas não foram para caminhar, começaram a ir para a praia, ir para areia, uma vida normal, lotar a praia. Aí o prefeito faz live com a cidade e fala, fechou praia, acabou praia, não souberam aproveitar o benefício, agora acabou de novo. E aí acho que vamos ficar nessa, abrindo e fechando as coisas até termos notícias mais otimistas. Olha, só para fazer aqui um adendo, o prefeito de Niterói, como é que é o nome dele, Marina? Rodrigo Neves. O Rodrigo Neves, durante muito tempo, fez live com o Bretas, que é o juiz, porque teve preso, mas agora saiu, voltou a assumir a prefeitura e agora faz live com os moradores de Niterói. Esse é o novo normal, graças a Deus. O moço agora, o Neves, no Moço das Neves, tem a possibilidade de trocar o Bretas pela cidade de Niterói e pelos habitantes dessa cidade maravilhosa. O novo normal vem alimentando tal de debate, tem um programa na CNN, já foi o Karnal 2 vezes. Vocês viram isso? Que o Karnal foi uma vez, depois voltou lá de novo para desdizer o que tinha dito. O Cortella já foi lá falar também. Tinha até Pondé, já apareceu Nizanguanás, mas esse é um tema que vem debatendo aí, que vem fazendo barulho pra caramba. Todo mundo está preocupado em saber o que vai ser esse novo normal. Em debate, óbvio que tem gente que discorda. Há gente que diga que nunca houve um normal e aí não tem por que pensar em novo normal. Outros ficaram ultra mega saudosistas do passado, acham que ai que saudade do meu ex é o mantra que a gente tem que se agarrar para conseguir dar conta dessas mudanças todas. E tem gente aí que acha que nada nunca mais será como antes. Sem falar naqueles que já estão tão confortáveis nessa vida reclusa que já estão até com preguicinha de sair na rua. Não sei se vocês viram, mas isso aconteceu em Portugal, né? Eu acho que na Espanha também há um processo parecido. O povo gostou tanto de ficar dentro de casa que na hora que pôde ir para a rua, disse que não queria não. Disse, vamos ficar aqui mesmo dentro de casa. Rebeca de Moraes, que é aquela que é founder da Trop.Soledad. Que grupo você se encaixa? Você tá em cima, tá embaixo, tá no meio, tá dos lados, tá como, hein? Michel, você sabe, eu tô meio com medo, viu? Quando eu saio na rua, eu tenho muito medo de ficar perto das pessoas. Esses dias eu tava no supermercado e comecei a achar que tinha gente demais, não bateu muito legal, sabe? Eu acho que eu vou ser dessas pessoas que fica com medo de gente mesmo.
Tomara que passe isso, né? Porque como é que a gente vai ser? Sei lá. Sei lá, mas eu tô igual a você. Eu, nesse tempo todo de quarentena, já falei isso aqui, mantenho a promessa. Jamais fui à rua. E no dia que tive que ir aqui, ir até o portão, porque tinha que pagar lá o entregador de uma entrega que recebi, ele ficou mais próximo, assim, né? Que tinha que passar a maquininha lá. E também me senti mal, movimento na rua. Eu falei, rapaz, será que eu vou querer voltar pra rua de novo? Não sei. Tiago Godard, que é Faria ou é Faria, mas é Godard? Tá como, hein? Que o grupo você se encaixa, hein, Tiago? Cara, eu desde sempre achei meio estranho essa coisa de generalizar o normal. Eu sempre me perguntei normal para quem cara pálida, né? Mas seja como for, eu acho que a gente não vai passar incólume por essa experiência, né? Eu acho que eu descobri comodidades, eu me apoiei em algumas preguiças, eu tive a noção da vulnerabilidade do meu corpo, eu passei a tocar menos as pessoas que eventualmente eu encontro. Então, acho que isso vai me acompanhar. Eu acho que são camadas de abertura de consciência que se abrem e que não recuam. Acho que a consciência fica. Mas a gente não tem como passar por um momento como esse sem esquecer, né? Marina Roalli, aquela que lançou moda, né? Inclusive, o pessoal fica dizendo aí, Marina, já ouvi dizer que você que deu a ideia, né? Para esse negócio de isolamento social, porque você sabe que funciona, né? Você já vinha fazendo isso há muito tempo na mansão Itaipu, e aí agora você tá usando, né? Como é que você tá se sentindo, Marina? Quando você não tá preocupada com o tucano que leva esponja ou com os macacos que invadem a sua casa, de maneira geral, você tá achando o quê? Em que grupo que se coloca? Não, eu acho que eu vou seguindo o grupo cauteloso também. Essa coisa de ficar na rua a qualquer motivo, nos lugares de aglomeração, eu vou fugir. Mas eu confesso que eu sinto saudade daquele encontrinho com amigos, sabe? Eu acho que essa parte eu tô ansiosa para que chegue logo, pelo menos pra gente conseguir encontrar algumas pessoas que a gente sabe que também cumpriram isolamento, também seguem medidas, mas essa coisa de sentar num cinema, num show, eu não sei, não faço ideia de quando eu vou fazer uma coisa assim na minha vida, porque eu acho que tá bem distante, viu? Engraçado, eu não sinto muita falta disso não. Sabe o que eu tô sentindo falta? É de botar uma roupa, sabe? Pra ir na rua, sabe assim? Putz, tem que botar uma roupa pra ir na rua. Você fica pelado na quarentena? O medo é roupa não caber. Eu fico de caber. pijama. Eu não ando, te falei, eu não ando muito bem nesses dias, né? Um montão de gente morrendo, né? Muita gente morrendo. E morreram pessoas próximas a mim nos últimos dias. E aí, eu não tava muito bem, não. E aí eu falei, rapaz, que saudade de botar uma roupa pra ir à rua, sabe assim? Mas eu não quero ir pra rua. Aí eu falei, acho que eu vou botar uma roupa pra ficar dentro de casa. Sei lá, vou botar um sapato, sabe? Saudade de botar um sapato. Eu não me recordo. Sertaneja, se monta. Pois é, Michel, tem o povo que se monta pra live. Mas eu não me recordo da sensação de uma calça jeans no corpo. Nem quero ter, porque eu acho que não entra. Não sei como será essa sensação, porque eu acho que ela não vai entrar, mas eu acho que não tô preparada. Eu acho que eu vou me sentir a vácuo quando eu colocar essas roupas de novo, assim, roupa da vida, que você bota a calça jeans, um blazer, uma blusa de botão. Eu acho que eu vou me sentir toda amarrada. Perdi essa capacidade. Olha, ninguém me perguntou nada, mas diante das caixinhas aí que a gente está perguntando, eu tenho usado como mantra, e já semana a semana eu mudo meu mantra, né? Mas essa semana eu tenho usado como mantra a grande Daisy Tigrona, que com aquela música maravilhosa, seguindo os conselhos do doutor, disse que não tinha muito o que fazer diante de uma situação como essa. A gente só tem que entender que dói quando fura, arde quando entra, mas está ardendo, mas está entrando, e a gente tem que se acostumar com isso. Não tem o que fazer. Eu acho que o Wesley, por favor, Wesley, uma homenagem aqui a Daisy Tigrona, que junto com Tati Quebra-Barraco reinventaram o que é a música. Quando eu vou ao médico, sinto uma dor. Quer me dar injeção? Olha o papo do doutor. Injeção dói quando fura, arranha quando entra. Doutor, assim não dá, minha poupança não aguenta. Tá ardendo, mas tá entrando, e é isso que a gente tem que aprender a conviver. E nesse episódio de hoje, vamos fazer aqui os spoilers, tá? Tô trazendo spoilers, hein? Gratuitos, porque depois vai ter que ser pago. Porque o spoiler que a gente vai tratar hoje aqui nesse episódio é de uma pesquisa que eu, junto com o Thiago Cunha e com a Fabiola Gomes, e também com o pessoal do Grupo Consumoteca, né? Marina Roalli, Thiago Faria e Rebeca de Moraes, vem acompanhando esse tempo todo aí vários estudos sobre a pandemia que estão me ajudando a beça. Sobre uma pesquisa que estou fazendo para o livro, que vou lançar
sobre esse mundo do tá ardendo, mas tá entrando. Uma das coisas que mais me intrigou nessa pesquisa de pandemias, né? A gente está olhando para a história pra caramba do passado, né? E para as epidemias que já passaram pela gente, é a capacidade que grandes pandemias e grandes epidemias têm de reorganizar por completo as sociedades por onde elas passam. Se você olha, eu gosto sempre de citar alguns exemplos históricos para mostrar que conheço, né? Que sou formado em História pela UF, que nem me lembro mais, mas toda vez que teve uma pandemia que passou pelo mundo, aí o troço mudou. Mudou, mas não muda do jeito que a gente está achando, não. Não é igual você corta o cabelo, sai na rua, você muda. Pandemias não são assim. Pandemias, elas mudam numa outra dimensão, muito mais profunda, porque elas reorganizam a maneira como a gente pensa e a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Os antropólogos vão dizer que pandemias são social breaks, né? Tem 3 fases. Tem a normalidade, você tem depois um segundo momento, que é o momento de suspensão completo das regras. Depois você tem um terceiro momento, que é quando a gente, depois que reinventou as regras que suspendemos, a gente acaba virando outra coisa, sem saber muito bem que coisa é essa que a gente virou. Ou também, Rebeca, sabe o que me lembrei aqui? Lembrei do teu pai. Não do teu pai real, mas do teu pai fundador, Freud. Tava aqui me perguntando. Você é pai de pai real, pai imaginário. Mas o Freud, naquele caso, no caso Emma, quando ele vai analisar uma fobia de uma moça que para no consultório dele lá, que estava com fobia de entrar em loja. A moça não conseguia entrar em loja. E o Freud, durante o processo de análise, identifica que aconteceram coisas no passado que fizeram com que a Emma, que era o nome da moça, entrasse lá dentro do consultório dele, dizendo que não conseguia nunca mais entrar dentro de uma loja. E o Freud, junto com a Emma, descobrem no processo de transferência lá que a moça, quando ela era jovem, criancinha, ela entra numa loja, o moço, para comprar um doce, o moço não só vende o doce, mas também coloca a mão nas coisas dela. Ela fica numa situação bastante sem entender, até que realiza que aquele troço não era muito certo, reprime isso psicamente e anos depois, isso volta como sintoma. Tô contando essa história aqui porque, de certa forma, as pandemias, elas reforçam pra gente processos que a gente vive, não entende direito, depois a gente começa a achar ruim, até que a gente esquece dessa merda, mas o sintoma volta de algum jeito também, nos transformando em outra coisa. E isso aconteceu em todas as vezes que as pandemias existiram, né? Quando você tem ali o exemplo clássico da peste bubônica no século XIV, que matou 1 em cada 3 europeus lá no final da era medieval, mudou tanto que os caras começaram a botar fim naquele trocinho de Idade Média. Ou, por exemplo, quando você pensa na sífilis, ou quando você pensa na varíola, ou quando você pensa na gripe espanhola, nunca mais a gente foi o mesmo. Agora, certamente sabemos aqui que temos ouvintes de todas as faixas etárias, aqueles que transaram antes de 1980 e aqueles que transaram depois de 1980. Todos sabem que a vida antes de 1980 devia ser muito melhor em termos sexuais, né? Você podia sair por aí, né, com a pílula inventada e com todo o resto, fazendo sexo sem pensar se a pessoa ela podia estar contaminada com o vírus do HIV ou não podia estar, não precisava tanto de camisinha, não precisava tanto, era um troço muito melhor. Mudamos e viramos outra coisa. Porque as pandemias, elas têm esse objetivo. E nesse tal desse livro, que eu vou trazer o spoiler aqui hoje, eu estou tentando explicar um pouquinho que mudanças são essas, de certa forma, que o mundo de 2020 vai enfrentar a partir da pandemia da Covid-19. O jogo vai virar, hein? Michel, já que então hoje esse episódio é especial com um spoiler seu de um livro seu, hoje sou eu que vou chamar aqui o Nome aos Bois, para você apresentar pra gente aí esse conceito que você está trazendo. Bois. Nome aos bois. Putz, hein? A pandemia já mudou tudo, hein? Agora é você que chama o nome ao boi e eu que falo. Cuidado, hein? Vou usurpar o seu lugar neste podcast. Mas conta pra gente aí, tem nome aos bois, Michel? Tem nome aos bois, porque jamais voltaremos aqui, tudo muda, mas jamais abriremos mão de dizer qual é o nome do boi, né? Olha, o que acontece é que a gente já vai observando algumas semelhanças, né? Para identificar um pouco aquilo que a gente acredita que vão ser as 3 grandes forças que vão determinar a invenção desse novo mundo,
ou a forma como a gente vai se comportar daqui para frente, nós temos seguidos aqui 3 grandes caminhos, né? Primeiro ponto é olhar pesado para a maneira como as sociedades que já passaram pelo ciclo mais alto da pandemia fizeram para controlar esse vírus. O segundo ponto é entender ali como a gente aqui no Brasil está lidando com esse problema, para identificar nossas especificidades culturais nesse momento. E o terceiro ponto é olhar para o passado. Desse jogo, não podemos esquecer. Olha, já é o meu Joga na Roda, mas você, por favor, leia, que eu não sei até nem o nome do artigo que vou citar no nome do Joga na Roda, mas leia esse artigo, que saiu aí num livrinho que está digital, no PDF, que se chama Sopa de Wuhan. O Paul Preciado, que é um filósofo francês maravilhoso, lançou um livro tentando entender um pouco do que era essa pandemia, e ele disse que, em geral, os vírus são a imagem e semelhança dos lugares de onde eles saem. Então, os vírus não só são agentes biológicos, mas eles trazem uma mensagem, que são a imagem e semelhança do lugar de onde eles saem. E o Paul Preciado faz um melanger ali, uma grande confusão entre referências do Foucault, da Emily Martin, e ela faz aquele melanger lá também com o Roberto Espósito, cientista político, e diz esse negócio que para mim foi uma frase fundamental, que é uma frase que abre portas. Ela diz, olha, o vírus é a imagem e semelhança do lugar onde ele sai. E isso a gente quer dizer o quê? Que esse vírus tem um contexto desse capitalismo oriental, desse capitalismo novo que se inventa lá do outro lado do mundo. E quando a gente analisa essa forma como eles lidaram com esse problema e o lugar desse capitalismo e o contexto de onde esse vírus saiu, fica muito claro aquilo que é o nosso nome do boi hoje, que é aquilo que eu tenho chamado de efeito DAD. O que é o efeito DAD? Estamos falando de um mundo que cada vez mais vai apostar na desmaterialização, na asepsia e na descontextualização. Tá aí o boi. Vamos começar agora aqui com a desmaterialização, né? A desmaterialização é aquela sensação de que a gente pode jogar tudo para o virtual, qualquer produto, serviço ou qualquer relação, para dentro das plataformas digitais. Eu tenho certeza que você, desde que a pandemia começou, foi ali num enlouquecimento muito grande, começando a desmaterializar uma série de questões que estavam postas na sua vida. Só para ficar muito claro aqui, né, e a gente não esquecer isso jamais, segundo Marina Ruari, numa pesquisa que trouxe aqui, em lugares onde a pandemia e o decretamento do isolamento social se impôs, aumenta em geral 70% o tráfego na internet, né? E o presidente da Oi, semanas atrás, também disse que aqui no Brasil aumentou em 40% o uso de pacote de dados e de Wi-Fi dessa companhia de telefone de maneira geral. Essa confusão fez com que a gente mudasse a nossa cabecinha. Mudasse a nossa cabecinha por quê? Porque se, em geral, achávamos que o tal do online, em geral, era o plano B para o offline, o online sempre era o offline piorado, agora começamos a entender que tem coisa que é bom no real e tem coisa que basta no online. Quantas e quantas reuniões você não quis fazer e você precisou ir ao encontro do fulano só porque ele achava que não dava para ser resolvido por um WhatsApp. O jogo mudou. Pois é, mudou mesmo, né, Michel? Como a gente comentou aí no episódio passado, nossa rotina de trabalho, a nossa rotina em geral, né, e também de trabalho foram desmaterializados. Acho que uma coisa que vai ficar dessa desmaterialização toda é a nossa persona digital, que acaba ganhando muito mais importância ainda na maneira como a gente é percebido. Nesse afastamento social que a gente está vivendo, as redes sociais acho que reafirmaram aí nossa identidade e nossa visibilidade para o mundo. Fico pensando que nesses 2, 3 meses, né, que a gente já está confinado, tem gente que só viu a gente online, né? Sei lá, quem começou a falar no Tinder, por exemplo, tá conversando, e se foi para vídeo, a pessoa que você conhece é a persona virtual, né? Ô, Rê, eu tava até pensando que aqui no grupo a gente já dialoga com pessoas que a gente nem conhece, né? Alguns profissionais que foram contratados pós-pandemia, que a gente só conhece esse avatar virtual. E é curioso como novas culturas vão se formando, né? Aqui no grupo a gente já estabeleceu como métrica que call sempre deve ser de câmera aberta, para que a gente não perca esse contato visual. Outro ponto curioso começa a se apresentar, e é uma crítica muito comum, a dificuldade de gerenciamento de tempo pessoal versus tempo dedicado ao trabalho, né? E acho que reafirmando um pouco essa lógica
eu trago esse dado que o Michel já cantou a bola, que é esse tráfego da internet mudando completamente. É como se todo dia fosse domingo nas redes sociais. Um caso super emblemático disso é que antes da pandemia, sexta-feira era o dia de menos plays aqui no nosso programa, no Causcast. E agora é nosso pico de audiência. Então parece que a gente virou companheiro de trabalho de muita gente. Ou o lazer virou trabalho, ou tudo se misturou. Afinal, acho que agora as telas são quase que nossas únicas companheiras, né? Para quem está em isolamento. Não tem mais, de uma forma geral, essa história de detox digital, dessa pressão para ficar desconectado. Saiu, inclusive, recentemente uma matéria no Times dizendo que aquele debate de bem-estar versus tela, a tela saiu vencedora. Muito embora dentro desse cenário eu me fiz uma exceção. Acho que justamente por estar tão exposto à tela ultimamente, eu senti uma necessidade de dar uma desplugada um pouco para dar um respiro. Mas acho que essa é a realidade macro que se impõe. E a tela venceu, né? Pois é, Thiago, acho que eu me inspirei em você também. Eu andei dando um break, assim, tentando fazer coisas mais analógicas, assim, principalmente no final de semana. Inclusive, até fugir dessas reuniõezinhas que os amigos tentam marcar, de vamos fazer um call, um rap isso, vamos jogar, porque você fica muito tempo na tela, e isso, para muita gente, isso é novidade, mas, sei lá, passar horas fazendo call me remete a trabalho, e não ao descanso. Então, eu tento falar isso para os meus amigos, gente, não vai rolar, serei a antissocial aí da quarentena. Mas essa relação das pessoas conhecerem primeiro a nossa persona virtual, acho que isso está se legitimando cada vez mais. E eu lembro que eu já vivi essa experiência, porque como eu sempre trabalhei à distância, lá no Grupo Consumoteca, eu sempre conhecia as pessoas primeiro no online, para depois no offline. Inclusive agora, tem uma boa parte da equipe que entrou em março e até hoje não me conheceu. Então eu lembro que um apelido que eu tinha lá, que o Alcides, que é o nosso recrutador lá na Consumoteca, ele brinca que eu sou a Magalu, porque as pessoas me conhecem primeiro na tela e depois que elas vão conhecer a minha versão oficial offline, assim. Então é engraçado como é que a gente vai adicionando aí isso na nossa identidade, nas nossas personas. Mas acho que tudo isso que vocês falaram aí também, de como que a gente impacta a rotina do dia a dia do trabalho, a gente tem que pensar também nessa desmaterialização do lazer, porque eu estou falando aqui que eu fujo um pouco dessa call aí dos amigos, mas o que a gente tem visto nas nossas pesquisas é que 68% dos brasileiros pretende substituir alguma dessas experiências que você tinha antes no mundo lazer, nesse mundo físico, na rua, né, interagindo com pessoas ali ao vivo, pela versão virtual, porque acabou gostando de alguma maneira, acabou descobrindo aí algum benefício nessa nova modalidade de viver o seu mundo de lazer aí no modo online. A gente percebeu, por exemplo, que 50% das pessoas estão consumindo mais música por live, 36% já tiveram um date virtual, como a Rebeca falou aqui antes, 32% descobriram agora o potencial dos jogos online. Então, tem vários novos movimentos e novos hobbies sendo criados, né? A gente está descobrindo que dá para fazer muita coisa online, coisa que a gente nem imaginava. Me chamou a atenção, quando eu estava num desses estudos aí que a gente estava fazendo, uma matéria que saiu na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, de uma animadora de festas que conseguiu desmaterializar o seu trabalho. Porque quando a gente que trabalha num escritório, ali no dia a dia, pensa, desmaterializamos nosso trabalho, a gente sabe que a gente está fazendo call e resolve tudo. Mas como que uma animadora de festas desmaterializa o seu trabalho? E aí eu me deparei com a história dessa mulher, que ela cobra R$400 a hora da live para entreter crianças. E ela faz contação de contos infantis e conta história de princesa. E ela reúne, às vezes, mais de 1.000 crianças nas lives dela. Geralmente tem uma marca de um shopping center, alguma coisa assim, alguém patrocina e faz a live. E ela ainda faz umas sessões individuais também. Por exemplo, na Páscoa, ela cobrava R$40 para fazer uma videochamada com um coelhinho. Então, o coelhinho ligava para a criança. Então, tem certas coisas aí que estão realmente... era fora do que a gente imaginava dentro das possibilidades do virtual. E a gente está adicionando no nosso repertório. Um outro ponto que interessante para pensar essa vida de criança é que no Pinterest as buscas por ideias para uma festa do pijama virtual aumentou em mais de 700%. Olha, eu não sei, eu já sei, eu acho que eu já era desmaterializado em torno das experiências de lazer, né? Eu não tinha um pouco de preguiça de viver a vida. Eu me lembro que várias vezes, quando tinha Rock in Rio, esses shows aí, eu sempre achava melhor assistir pelo Multishow
do que em casa. Eu não sei vocês, né? Sempre falei isso pra Rebeca. Jamais iria, tipo, ao show no... Como é que é o nome daquele lugar que você ama, Rebeca? Ali não é Perdizes, não. Como é que é? Aquele negócio lá da Ilha Bobardi? Sesc. Sesc Pompeia. Sesc Pompeia. Jamais iria num show desse do Sesc Pompeia para ficar em pé. Sair de casa para ficar em pé nunca foi a minha. Eu já era desmaterializado nisso. Mas e vocês, hein? Vocês acham que como é que vai ficar o lazer de vocês, hein? Eu acho que lazer é a única experiência que eu sinto falta do físico. Eu sou o cara do Sesc Pompeia, que vou para ficar em pé e gosto. Mas tem outras coisas, tipo, o mercado é uma coisa que eu sempre amei e era quase um título lazer para mim. Mas eu tenho uma preguiça atroz hoje em dia. Do tipo, eu já entendi que chegar em casa é mais fácil e a preguiça me bate. Mas acho que lazer eu vou continuar querendo ir pra rua, se assim for possível. A Rebeca tá com saudade dos shows? Eu tô morrendo de saudade. E fico meio triste, inclusive, de pensar que vai demorar um tempo pra gente se entender ou entender como vai ser possível o cinema. Tô morrendo de saudade no cinema, de ir em show. Eu acho que tem uma coisa de sentir na pele a música, com as pessoas. Eu adoro música ao vivo. Então eu tô morrendo de saudade, mas eu acho que a gente vai demorar um bom tempo ainda para entender como isso vai ser possível, né? E confesso que tô triste de pensar que vai demorar. Eu tô com saudade, sabe do quê? De viajar, mas até aí tudo bem, né? Acho que todo mundo tá. Mas eu acho que já estão 3 meses, né? Que eu acho que eu tô preso dentro de casa. Mas eu acho que há muitos anos eu não fico 3 meses sem andar de avião. Para reunião, óbvio, né? Não para passear. Mas eu acho que há muito tempo. Olha que loucura. Eu sei que é white people's problem, mas olha o impacto que isso tem na vida da gente. Há muito tempo. Se bobear, Rebeca, acho que você também, né? Em geral, eu tinha que ir para Curitiba, sei lá mais para onde. Há muito tempo, eu acho que, sei lá, deve ter mais de 5 anos que eu passo um mês sem ter que ir para o aeroporto. E isso, para mim, está sendo pesado, Bessa. Sabe o que eu sinto muita falta, Michel? Sinto falta da expectativa da viagem. Sabe, tipo aquela próxima viagem que tá ali na frente, você tá escalando, que pode ser daqui meses, ano que vem, mas eu sinto falta desse cume para alcançar, de chegar nesse lugar. Eu te entendo porque um dos principais pontos aqui que vem batendo na cabeça de Marina Roale desde o dia que ela começou a trabalhar comigo é que a gente não pode, segundo a minha filosofia de vida, voltar de uma viagem sem outra programada. E sem outra já pagando, sabe assim? Você tem que voltar já sabendo, senão não dá, gente, para aguentar essa vida. E agora eu tô assim, sem nenhuma viagem programada. Que loucura, né? É verdade. Acho que desde que eu te conheço, eu nunca... Já bota aí mais de 6 anos aí, eu nunca conversei com você sem você ter uma próxima viagem já programada. Porque para mim, eu sempre falei isso pra Rebeca também, é que para mim viagem nunca foi só lazer, só para se divertir, ou para conhecer algum lugar. Eu ia para poder me recompor, entendeu? E tô muito, muito triste mesmo. Tô bem chateado, não tô bem não. Eu acho também que tem por conta dessa loucura, dessa pandemia aí, de não deixar viajar. Eu tenho preguiça da rotina. Para mim, eu acho que o principal ponto é que a minha vida virou uma grande rotina. Levanta da cama, senta nessa cadeira, levanta dessa cadeira, deita na cama. E não tem muito para onde ir, né? Que chato. Mas vamos embora, vamos levantar aqui o ânimo desse troço, porque já falamos do primeiro day, precisamos falar do segundo, que é a asepsia. E a asepsia que a gente está dizendo, esse novo jogo que começa a fazer parte das nossas relações. E em todo o processo pandêmico em geral, a gente tem uma limpeza, a gente tem uma preocupação cada vez maior de tentar deixar as coisinhas limpinhas. Gosto sempre de lembrar desse dado, mas depois da SARS de 2002 na China, houve um aumento vertiginoso das vendas de sabonete, porque o povo começou a tomar mais banho mesmo, a ficar mais limpinho. E também houve um aumento vertiginoso das vendas de perfume, porque o povo precisava provar para os outros que era limpinho. Então a tal da limpeza está presente em qualquer ciclo pandêmico. Mas essa limpeza de 2020, nesse ar de asepsia, é muito mais do que uma mera limpeza. Nós estamos falando aqui de um jogo completamente diferente, que a asepsia, nesse contexto, ela engloba todas as outras coisas que nos fazem sentir seguros diante desse outro mundo. Então, por exemplo, a tua máscara, ela é o ar de asepsia. O álcool em gel, ela é o ar de asepsia. Mas, quando você está fazendo uma gravação, igual a gente está fazendo aqui, via Zoom, isso também é o ar de asepsia. Ou quando você entra dentro do carro ali, né?
do Uber, sei lá, do Cabify. O Cabify que fez isso, né? Colocou aquele plástico na relação entre as pessoas e os motoristas. Isso também é o A de asepsia. Então, a gente cada vez mais nesse mundo vai começar a levar em consideração que mediadores de segurança são esses que nos fazem acreditar que estamos resistindo, que estamos protegidos diante dos riscos que o mundo coloca. E olha, só para ficar aqui com muita clareza, quando a gente está falando do risco, não é só o risco de pegar Covid, não. Tem uma socióloga que eu adoro, uma antropóloga que eu adoro, mentira, uma antropóloga, verdade seja dita, antropóloga, que são muito melhores que sociólogos, né? Que é a Povinelli. Povinelli, joguem aí depois. Povinelli. Eliane Povinelli. É uma antropóloga americana e ela fala que as pandemias ou os ciclos pandêmicos, eles materializam o perigo da relação. E diante de perigo, nós precisamos de mediadores que nos ajudam a ter uma certeza de que estamos protegidos e seguros, né? A gente não sabe muito bem onde esse vírus está, a gente não sabe quem está com o vírus e quem não está, a gente não sabe como é que se relaciona com esse troço todo. Então, a gente precisa desses mediadores para conseguir acreditar que pode entrar em interação, que pode entrar em relação. Eu não sei vocês, mas eu já desisti de algumas coisas, tá? Tipo jornal. Eu leio 2 jornais por dia, né? Eu leio o Valor e a Folha. E o porteiro, como todos os porteiros, joga o jornal na porta aqui de casa. No primeiro dia, eu cheguei, o jornal estava aqui, na porta de casa, eu falei, meu Deus, pego o jornal de luva, não leio o jornal? Ou passo álcool em gel no jornal, mas aí o jornal vai se desfazer? Fiquei nessa guerra, joguei na internet e descobri que papel 2 dias, que eu acho que o vírus fica no papel, né? Ou 4 horas, sei lá, no papelão, sei lá o que é. Aí falei, jornal é um tipo de papel que não é papel, quanto tempo que o vírus está? Será que está com vírus? Desisti. Agora, depois que dei o jornal, só vou ali e passo um pouco de álcool em gel na mão. Agora, no processo, não dei mais conta. Mas vocês, gente, como é que vocês estão lidando com esses mediadores de segurança aí, Marina? O povo está preocupado com isso, né? Sim, acho que é legal isso que você fala, que pensar asepsia não é só passar álcool gel na mão, né? É tudo que a gente faz de alguma maneira para se prevenir do contato com o outro, né? Porque o outro ele vira ali um vetor de perigo. E aí fiquei pensando aqui agora na volta do cinema drive-in, né? Que era um fenômeno, acho que dos anos 80, aí, se eu não me engano, e está voltando com tudo. Aqui no Rio de Janeiro eles já estão instalando, em Niterói vai ter também, imagino que São Paulo também já deve estar nesse processo. E como a gente tem que readaptar aí o nosso tipo de lazer para voltar para uma experiência aí que é super low touch, né? O drive-in, quando bombou, não era por esse motivo e agora ele volta, né? Com essa questão. E aí a gente vê aqui que esse medo, esse receio da interação, ele está presente na maioria das pessoas, né? A nossa pesquisa mostrou que 75% dos brasileiros acredita que terá receio de tocar em pessoas que não conhece nos próximos meses aí, mesmo quando a gente sair do isolamento. E é interessante porque você falou lá no início de como outras epidemias afetaram a sociedade, e a gente pensar no vírus HIV, por exemplo, você tem um mediador de segurança muito claro, né? Se você usa ali o preservativo, você está garantindo ali, você tem uma promessa ali de quase 100% de eficácia. Mas aqui não é só um mediador, né? Quando a gente pensa no risco aí da Covid, são vários e ele não é garantido, então você tem que lavar a mão toda hora, é álcool gel, é película de segurança, é distanciamento de metros de distância. Então, acho que é uma coisa que a gente vai demorar para dominar bem, né? Ainda não vem com naturalidade para a gente. Me chamou muita atenção você falar da coisa do drive-in, porque acho que carro virou um mediador de segurança, né? E como isso reacende um pouco a cultura do carro que estava em decadência. Eu, particularmente, deixei de ter carro há muitos anos, não achava que fazia mais sentido na minha vida, e agora eu começo a achar que pode ser uma forma de estar mais seguro e de me dar acesso a alguns entretenimentos, por exemplo, que eu não teria sem carro. Então, acho que eu não ficaria mais hoje tão à vontade de pegar um Uber ou coisa do gênero. Me parece que essa questão do carro é reacendida. Tem alguns dados que eu vi numa matéria há umas 2 semanas da pretensão de compra de carro na China, como aumentou. Então, acho que há também um processo de fuga, para quem pode, obviamente, do transporte coletivo.
bem legal. A gente já passou vários programas aqui falando que Millennial foi a geração que dispensou o carro, né? E agora pode ser que a gente veja a retomada do Millennial voltando a querer comprar carro. A indústria automobilística ficou fazendo pesquisa há anos para saber como fazer o Millennial comprar carro de novo. E talvez agora a gente tenha aí por um motivo não esperado. Pois é. O que eu ia colocar é que saiu hoje uma matéria, né? Hoje, antes do dia da publicação desse podcast aí, que é no dia 11 de junho, mas saiu por agora uma matéria com o presidente do Didi. Didi é o Uber, né? Lá da China, que é dono também do 99 aqui no Brasil. E mostrando que na China aumentou em 30% comparado com o ano anterior o número de chamadas nesses aplicativos de carro particular, né, de corrida ou de, sei lá, carona, que merda que for, lá na China. Por conta disso mesmo, do medo do transporte público, né? Bom, pois é, acho que o mercado vai ter que se adaptar a esse novo desejo de asepsia, né? Isso estava me lembrando que a gente já viu alguns exemplos recentes, como o Ti falou da película protetora do Cabify, né? Que eles propuseram o uso dessa uma espécie de barreira de plástico ali que separa a parte de trás do carro da parte da frente, para deixar o motorista do aplicativo completamente separado do passageiro. E me lembrou também aquela iniciativa de um parque em Nova York, o Domino Park, que pintou na grama uns círculos brancos que correspondiam ali ao espaço individual de cada pessoa que vá ao parque, que vai sentar na grama. Então, cada um ficava dentro do seu pedacinho de verde, sem se aproximar das outras pessoas. Tem também, me ocorreu aqui um case interessante, que foi a experiência de compra em shoppings da Tailândia no pós-pandemia, né? Parecia uma coisa muito louca de ficção científica. Eles levaram o conceito de asepsia bastante a sério e implementaram alguns mecanismos para manter as pessoas seguras. Então, primeiro tem um aplicativo onde os clientes se registram para evitar a superlotação dos shoppings, então há um gerenciamento da lotação. Depois, o álcool em gel é oferecido em absolutamente todas as entradas, junto com uma verificação obrigatória de temperatura. Então, se você vai entrar no shopping, você tem que se submeter ao termômetro. E para quem for realmente comprar alguma coisa, ele ganha um par de luvas de plástico para manusear o produto e pode desinfetar a compra em uma cabine instalada só para isso. Nas lojas de departamento, as roupas também são desinfetadas a cada prova que uma pessoa faz. Eu acho uma loucura isso, né? Como as lojas vão ter que se adaptar a desejos de asepsia muito diferentes, né? Entre os consumidores. Porque acho que, no fim das contas, cada pessoa vai incorporar isso à sua própria vida de maneiras diferentes, né? Eu, como Michel, já desencanei de umas coisas. Tipo, eu tava super noiada com o jornal também, mas já desapeguei da coisa do jornal. Vou ler depois, também lavo a mão e entreguei para Deus. Mas é interessante pensar nessa coisa de como tudo parece ficção científica, mas acaba que tem outras iniciativas que a gente aceita muito mais facilmente, né? Tem uma coisa que você menciona aí sobre a esterilização, é que a gente vai começar a chegar nos lugares procurando evidências de limpeza, né? E isso não é só visual, também é olfativo. Já tem vários estudos que apontam uma nova era das tendências de fragrâncias, né? Que então, claro, que embora não tenha nenhum ingrediente ativo que comprovadamente mate o coronavírus, se vê aí oportunidades para marcas usarem fragrâncias que inspiram limpeza, né? Ou que estimulam o sistema imunológico, ou mesmo que sejam marcadores sociais ou culturais de limpeza, né? Tem uma tendência no mercado das fragrâncias, por exemplo, no uso de matérias-primas que sejam identificadas como potentes contra vírus e bactérias, como o sândalo, a melaleuca, o limão, o hortelã, a menta. Então, essas fragrâncias que já inspiram limpeza, né? Agora vai ter fragrância da moda também, né? Todo mundo com cheirinho de menta ou de álcool gel. Vai ser o novo perfume do momento. Ai, que saudade do Chanel número 5. Tem uma coisa engraçada disso, no Maria Vai com as Outras, que é o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí, eles voltaram a entrevistar uma garota de programa, que já foi entrevistada, acho que num dos primeiros episódios, e eles entrevistaram ela recentemente, e ela fala sobre como que é essa coisa da asepsia agora, né, nesse momento de pandemia. E ela fala uma coisa super engraçada, que é,
Você chega, né, para conversar com o cliente e tal, e você passa álcool gel e tal. E aquela coisa, você vai passando álcool gel e já vai sensualizando, que é isso, né? Novos parâmetros e a asepsia chegando em lugares nunca antes imaginados. Álcool gel é o novo Monange. Mas calma aí, passa álcool em gel aonde? Vai lá ouvir o episódio, Michel, é isso aí mesmo que você tá pensando. Quanto mais Não álcool gel... arde, gente? Pois não, é. achei que ardia. Ué, você ficou cantando Achei no que início ardia. do episódio que estava ardendo, mas estava entrando, então você já estava acompanhando o movimento. Eu fiquei com um pouco de receio, acho que vai ter que ter muita reportagem aí falando o que é, o que não Não é. queima o que as pode. coisas, gente? Não queima Oi? as coisas, não? Pode passar álcool nas coisas assim? Não queima, não? Então, pois é, eu acho que vai ter que ter muita reportagem, né? Muito médico falando sobre, né? Vamos ter que entender melhor o que pode e o que não Gente, pode, né? que situação. Daqui a pouco vão lançar o lubrificante de álcool gel, o mix dos dois. Vai começar a surgir um monte de produto novo assim no mercado. Vocês podem esperar. Olha, num Google aleatório aqui, diz que o uso contínuo pode trazer irritações nas mucosas e na pele. Mas acho que de vez em quando parece que pode. Mas A gente tá transando só de vez em quando mesmo, né? Então. Pela nossa frequência tá ótimo, pode sim. Mentira, gente. Não sei, tá? Consultem a OMS, gente. Consultem a OMS. E também, para a gente já ir aqui para o último D, depois que falamos de desmaterialização e de asepsia, a gente vai falar agora de descontextualização. E a descontextualização é um pouco baseado nesses exemplos aqui que vocês trouxeram mesmo, né? A gente teve que resgatar hábitos que já tínhamos, mas de um jeito completamente diferente. E esse desconforto com a perda de hábitos e costumes é justamente o último ponto do DAD. Como já disse, a tal da descontextualização. Nesse cenário, é interessante a gente ver que a vida, até então, a vida moderna, ela era baseada nas grandes rituais e rituais comuns, né? Você tinha o ritual de nascimento, ritual de casamento, ritual de morte, ritual de casar, de entrou na faculdade, saiu da faculdade, passou pela beiradinha da faculdade, arrumou um emprego, tinha um montão de ritual. E o que acontece é que na medida que a gente cai dentro do digital ou está preso dentro de casa, somos obrigados a conviver com só um contexto. E isso muda tudo. Muda que você tem que começar a inventar os seus próprios rituais, né? Ou mais do que isso, você tem que começar a entender que a vida virou um fluxo. Eu tenho dito que só vou voltar a fazer dieta agora quando tiver segunda-feira de novo. Enquanto não tiver segunda-feira, tô fora de dieta. Não me venha com dieta, porque segunda que é o dia da dieta. A vida virou mais ou menos tudo a mesma coisa, tudo o mesmo dia, né? Não tem muito aquelas separações que aconteciam antes. E aí isso muda. Porque se o digital já era now, here e everywhere, a gente agora está vivendo dentro de casa nessa lógica do now, here e do everywhere. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã com um sorriso sempre pontual lá, sei lá, e me beija com a boca de hortelã. Só que não tem mais diferença. É todo dia mesmo. De segunda a segunda, os dias, os meses e tudo virou a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Isso é a descontextualização. É quando a gente começa a viver dentro de um fluxo. E, Michel, então isso que você fala pra gente o mundo nos obriga aí a suspender nossos rituais, mas a gente sempre tenta dar o nosso jeitinho, né? Eu não sei se vocês andaram vendo aí pela internet a nova versão do chá de bebê, que se chama chá reata. Como se não bastasse antes aquele chá revelação folclórica que sempre acontecia, agora esse chá bebê ele é um chá reata porque ele acontece no formato drive-thru. A família vai para um estacionamento, geralmente o estacionamento do prédio onde mora, monta uma mesa com a decoração, tudo para ir no Instagram, porque a gente ainda é desmaterializado, né? Então tem que postar. Mas as pessoas vão passando e vão deixando as fraldas e os presentes e levando uma lembrancinha esterilizada para casa. Então, esse é como a gente vai readaptando aí os nossos rituais, né? E não só isso, mas a gente está vendo aí uma onda de balada virtual, shows acontecendo. O Travis Scott, que é um rapper americano, ele lançou uma turnê dentro de uma plataforma de jogo, que é o Fortnite. Então, a gente começa a ver, de repente, você pode ir num show, você pode ir numa festa de 1 ano, tudo aí sem sair da sua casa.
Pois é, Marina, estava aqui lembrando que esses dias eu soube de uma festa. Me faltam um pouco palavras polidas para explicar, mas seria uma festa meio como uma festa virtual no Zoom, algo como se fosse uma festa numa casa de swing, assim, uma mistura de gente voyeur com gente exibicionista, sabe? É suruba que chama. Tem suruba virtual agora. Então, acho que as pessoas vão encontrando maneiras de fazer no virtual todo entretenimento que está perdido por aí em alguma vida real passada, né? Sim, e aí acho que é legal o que a gente observa nas entrevistas, quando a gente fala com as pessoas, não é que elas encarem isso como uma substituição definitiva, mas a descoberta de uma nova experiência, né? Não é que ela fale, não faz sentido mais a balada no mundo físico, mas tem gente descobrindo que a balada em casa é muito divertida, porque você pode ficar louco, interagir com as pessoas, não tem que esbarrar em ninguém, e aí tem coisas e experiências típicas ali desse novo formato de ritual que você não tinha vivido antes. Então, tem gente que ainda assim está conseguindo vivenciar novidades nesse momento. Pois é, acho que um caminho para isso é desapegar um pouco do juízo de valor, né, Má? Que não é melhor ou pior do que o que a gente vive fora de casa. É diferente, né? É a possibilidade de conhecer outras experiências, né? E, bom, Michel, depois de toda essa discussão aí, a conclusão da pesquisa para o seu livro é que a gente não vai voltar para o mundo onde a gente vivia do mesmo jeito de antes, né? A gente não vai voltar, mas eu acho que tem que ficar claro aqui que não é vamos botar o pé na rua e vamos nos sentir diferentes. É por isso que, retomando o argumento que a gente falou no começo desse episódio, o processo ele é de reinvenção, mas a gente nem percebe que está sendo reinventado. O que vai acontecer é que vamos começar a nos enxergar de uma outra forma completamente diferente. E é interessante prestar atenção que surge, inclusive, uma nova segmentação nessa retomada. As pesquisas feitas aí pelo grupo Consumoteca, liderada por você e pela Marina, né, nesse braço aqui que a gente começou a pensar a retomada nas lojas, né, e sobretudo nos serviços não essenciais, falava de dois tipos de consumidor nesse momento. Um consumidor que olha essa retomada ou esse isolamento como privação, e o outro consumidor que pensa o isolamento como prevenção. O que é isso? Né? Tem pessoas que estão enxergando o isolamento como forma de privação, ou seja, está insuportável ficar em casa. E diante da primeira oportunidade, vão colocar o pé na rua. Segundo os dados da consultoria BCG, né? Boston Consulting Group, 38% da população brasileira, assim que o governo liberar, vão estar dentro, igual a gente viu na Zara lá na França. E é quase como se fosse uma negação daquilo que está acontecendo, né? Então, se abre a porteira, eles vão botar o pé na rua sem nenhum problema. E outras pessoas que olham já o isolamento como prevenção e veem isso como uma forma de continuar vivo, de se preocupar com a própria saúde. Eles não vão voltar para a rua logo, não vão voltar para a rua de maneira muito clara, assim, né, com aquela gana que tinham antes, e vão tentar desmaterializar o seu consumo o máximo possível para tentar resolver a vida dentro das plataformas digitais, porque sabem dos perigos. Michel, acho que isso, o exemplo máximo disso, de que as pessoas estão impactadas para sair de casa e tem uma parcela delas que estão receosas, é o nosso tradicional carnaval, né? Que é a maior festa de rua do país. E, segundo estudos aqui da Consumoteca, 78% das pessoas acham que vão passar a folia fora dos ambientes públicos, vão estar mais reclusos e longe de aglomerações. Será que vamos inaugurar a era dos bloquinhos online, live de bloquinhos? Para mim sempre foi online bloquinho, né? Vocês que estão com dificuldade aí. Mentira, não foi. Até eu me aposentar contigo, né? Que você me levou para aquele bloco lá do Povo Pelado. Como é que é o nome, hein? Não. Depois você descobriu a área VIP de bloco. Aí que foi. Não, só vou na área VIP. Só vou na área VIP. É verdade, isso é verdade. Isso é Michel real, estava preocupado com a asepsia já muito antes do vírus chegar. Era isso. Ele estava na vanguarda. Já caminhando para os finalmente, Marina, temos dica de ouro, é? Temos, Michel. A dica de ouro é basicamente aí uma resposta para uma pergunta que sempre nos é feita, principalmente em relação a consumo, quem tem uma empresa, quem tem uma marca, que é aí. E aí, como é que eu me preparo? Assim, a gente vê esses dois movimentos, né? O que você falou, tem gente indo para a loja, andando na rua, e tem gente aí cheio de máscara e álcool gel. Quem é meu consumidor?
E a resposta aqui é que não dá mais para as marcas entenderem o seu público consumidor como algo homogêneo, né? Essa pandemia, ela polariza a gente de alguma maneira e os consumidores vão se dividir dessa maneira também, né? De acordo com a lente de como você enxerga esse momento, se é prevenção ou privação, como você falou. Então, a dica é que as marcas se preparem e entendam esses próximos 1 ou 2 anos com o movimento de dividir esses consumidores e entender que você vai ter que se preparar para os dois, né? Para quem vai voltar para a sua loja, para todos esses medidas de segurança que você vai ter que tomar, e para quem não vai tomar, não vai voltar para a rua e para a loja e vai ficar esperando uma vacina para ter uma vida mais normal, vamos dizer assim, entre aspas, você vai ter que proporcionar a melhor experiência do online, você vai ter que criar serviços de delivery diferenciados e inovar nesse sentido. Bom, Mai, acho que a principal variável aí que vai diferenciar a maneira que essas pessoas pensam é a maneira que elas se informam sobre a pandemia e de que forma elas vão absorver isso tudo que está acontecendo, né? Isso porque se você quer, por exemplo, encontrar alguns poucos amigos em algum evento até o final do ano, você provavelmente vai fazer isso com gente que está tomando cuidados parecidos com o que você tem tido, né? Você provavelmente vai ficar com mais medo de ter proximidade com alguém que não está tomando o mesmo tipo de cuidado que você. E olha, resumindo aqui, isso significa que o povo vai ficar mais cauteloso e vai ficar cheio de cuidados, até aparecer a tal da vacina ou houver aí uma diminuição significativa de casos. Vocês viram que no Vietnã não morreu ninguém? 100 milhões de pessoas, muito mais pobre que o Brasil, não morreu ninguém. Mas também vai ter um grupo aí que, se você quiser abrir a lojinha, pode abrir, que vai entrar nessa negação e vai tentar voltar a vida para o normal. Olha, em última instância, não podemos esquecer jamais que precisamos lembrar que esse processo de pandemia vai gerar uma segregação ainda maior nesse país que já era muito desigual. Se a tal da vacina demorar aí mais 1 ou 2 anos, como já estão dizendo, ou os mais otimistas dizem até num ano, nós vamos ficar muito tempo nessa nova divisão. Aqueles que já vão para a rua, doido para ir para a rua, como diria lá no Rio, ou aqueles que vão tentar ficar em casa e pensar de um jeito diferente. Então é isso, hein? Olha, já vamos aqui acabando, e se já estamos acabando, não podemos nos despedir sem antes jogar na roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. Tiago Faria, que temos hoje, hein? E já eu vou me descolar levemente do tema, mas como a gente tem visto inúmeros levantes populares em prol de direitos civis de minorias, eu vou indicar um documentário da Netflix que eu assisti recentemente e que me tocou demais, que é o Crip Camp, que faz um registro super sensível da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Esse documentário narra a idealização de um acampamento, o acampamento Janet, em Woodstock, numa época de restrição de direitos e de estigmatização de pessoas com deficiência. Esse lugar se tornou o primeiro refúgio que elas podiam ser humanas, libertas, um sentimento de pertencimento do mundo. É quase um acampamento hippie povoado por pessoas com deficiência. É um doc muito bonito, é da produtora dos Obama e vale demais assistir. Esse documentário eu não assisti não, mas as coisas que os Obamas fazem são ótimas. Rebeca de Moraes, que trazes? Pois é, Michel, eu confesso que estou angustiada pensando no que vai dar essa coisa da gente voltar para a rua, o cinema, os shows. Acho que vai ser diferente, mas enquanto isso, eu acho bem legal entender que está todo mundo se mexendo para atender essa nova fase e levar um pouco dos filmes para casa, né? Eu queria recomendar duas opções muito legais de streaming que tem me ajudado bastante nesses dias, que são, primeiro, o Festival Varilux de cinema francês, que eles estão fazendo a versão do festival em casa. Eu tenho 50 filmes franceses de graça e por 4 meses vai até o final de agosto. Então, é super recomendado, tem filmes bem legais. E o streaming do Petra Belas Artes, esse não é de graça, tem uma mensalidade Eu ali. fiz. Você fez? E é bem legal, Fiz. porque eles disponibilizaram muitos dos clássicos que são parte do acervo lá do cinema e vale super a pena. Então, duas E opções. sabe o que eu mais gostei?
Tem vários diretores asiáticos, então, tipo, filme japonês, filme coreano, que é uma coisa que é difícil a gente encontrar por aqui, sobretudo nas plataformas de streaming tradicionais, tá tudo lá, é muito legal. Eu tô adorando. Isso aí. Chama à la carte, né, Rebeca? É à la carte, né? Isso, Petra Belas Artes à la carte. Bem legal, vale super a pena. Marina Roali. Minha dica hoje é um livro que eu comecei a ler aqui, acho que foi nesse último final de semana, não acabei, mas eu acho que ele tem tudo a ver com esse momento, com esse tema desse episódio, que é o Instruções para um Futuro Imaterial, do Stefano Quintarelli. Achei mexendo do Kindle e achei bem legal, porque ele traz essa proposta aí de pensar esse mundo onde o real, ele não se opõe ao virtual, e da gente entender que daqui para frente isso vai ser cada vez mais naturalizado. Putz, não li, mas fiquei com vontade de ler. E a minha dica, como já adiantei durante o programa, que é o artigo do Paul Preciado, que se chama Aprendendo com o Vírus. O Paul é um filósofo genial e debate nesse artigo os efeitos da Covid-19 a partir de uma leitura biopolítica, conversa com Foucault e com aquele monte de gente que eu já falei anteriormente. E ele traz uma problematização que eu adoro, que é que a pandemia, ela não tem só uma mutação biológica, mas ela também transforma a gente enquanto sociedade. Segura essa tarimba, porque estamos indo pro Manda Zap. Olha, eu vou começar hoje aqui com um e-mail muito bacana da Milena Dalmas. Dalmas, é isso mesmo, escreveu aqui pra gente. Ela escreveu que começou a escutar nosso podcast recentemente e que a gente promove uma certa dose de diversão e aprendizado como ninguém, hein? Pois é, Michel, e ela deixa também uma reflexão interessante, né? Eu vou até ler aqui o que ela escreveu. É curioso que diversos assuntos pré-pandemia deixaram de ser pertinentes nas conversas com amigos, como se não tivesse mais relevância nesse novo cenário. No entanto, ao ouvir alguns episódios anteriores do Caoscast já durante a quarentena, percebi que continuam sendo pauta agora, ainda que com um novo olhar, nossa relação com o dinheiro, a cultura do cancelamento, busca pelo corpo perfeito, entre aspas, e o detox digital. Poxa, obrigada pela reflexão aí, Milena. Acho que é um pouco disso que a gente tenta trazer aqui, né? Que acho que muitos assuntos que a gente vinha falando, a pandemia faz com que a gente fale deles sobre nova perspectiva, né? Obrigada pela mensagem. Ô, Rê, a gente recebeu também aqui uma mensagem da Pri Alves, dizendo que é nossa fã e que indica o podcast para todo mundo. Muito obrigado, Pri. Continue indicando e que logo, logo a gente possa subir aqui significativamente o nosso número de ouvintes, 14, 15. Quem sabe a gente não chega no 30 pós-quarentena, pessoal. Chegaremos lá. E a gente separou menos mensagem hoje aqui, que a gente sabia que o programa ia ter bastante conteúdo, mas eu não queria deixar de fazer aqui o nosso jabá, né? Afinal, a gente também tem que fazer aqui não só o jabá, mas divulgar os nossos dados, né? Todos os programas traz um monte de dado aqui dessas pesquisas que a gente vem fazendo e muita gente nos escreve para saber onde encontra isso tudo. Então, é só acessar o nosso site, grupoconsumoteca.com.br/plantão Covid, que tudo que a gente vem postando nas nossas redes sociais tem um buscador lá e você pode buscar o tema que te interessa. Fora isso, vou divulgar também nossas lives semanais. Toda quarta-feira a gente tem um encontro às 11 da manhã no Instagram do Grupo Consumoteca com o @caos.cast para aprofundar aí, trazer uma lente de debate para um desses temas aí que a gente está investigando nesse momento aí de mundo pós-pandemia. E aí é legal que quando acaba a live, a gente sobe nos nossos destaques um mini report que vai também para o nosso LinkedIn com todos os dados que a gente falou nessa live, com insights, com tendências de comportamento, para que as pessoas possam aplicar isso no dia a dia delas e consigam continuar debatendo esse assunto também. Caramba, hein? Olha, se você gostou de tudo isso que a gente falou aqui, se não gostou também, não deixe de nos escrever. Quem quiser pode mandar elogios, críticas, desaforos e dúvidas à vontade para as nossas redes sociais. Escreve lá, entra no @caos.cast e manda um e-mail também para consumoteca@consumoteca.com.br. As cartinhas, Rebeca de Moraes, como estão? As cartinhas estão suspensas, né, Michel? Manda e-mail, manda comentário que a gente vai ficar feliz pra caramba de te ouvir. Cartinhas suspensas por conta da pandemia. Eu gostaria de já ir terminando aqui, me despedindo de vocês por mais esse bate-papo que foi
uma alegria, né? Como diria aqui nosso ouvinte, com doses de muita brincadeira e aprendizado. Mas não podíamos deixar de fazer a menção ao Clichê. Ao Clichê, o nosso patrocinador, do primeiro patrocinador que se deu ao luxo de patrocinar um podcast de 14 ouvintes, segue vendendo os vinhos rosés de todas as partes do mundo e fazendo a alegria da moçada. Só posso aqui também fazer mais uma menção que estão agora, Marina Roale, com uma promoção de Dia dos Namorados lá, tem um kit que você pode comprar e dar lá pro amor da sua vida e fazer a alegria dos outros. Eu acho que já comprei, vocês, por favor, comprem também. E Marina Roale, como é que acha Clichê, hein? Quem quiser achar a marca Clichê, sigam no Instagram, @adoroclichê, porque o conteúdo lá é muito interessante. Lá vocês têm os links lá para acessar essa promoção do Dia dos Namorados. Fotos lindas desse mundo do rosé, né? Adoro. Tá lindo o feed deles. Não é cachera ainda, mas será em breve. Marina, beijo! Beijo, gente. Até a próxima aí. Seguindo na nossa saga em busca de um novo, velho, antigo, adaptado normal. Rebeca de Moraes, tchau, tchau. Tchau, Michel. Um beijo, ouvinte. Bora ver que limonada que a gente pode fazer desses limões, né? Se bota Melhor pedir uma vodka, tequila com esse limão. Também, né? Tiago Faria, tchau, tchau. Beijos caóticos, não esmoreçam, se tratem bem. E ao som de Daisy Tigrona, tá ardendo, mas tá entrando, não posso deixar de me despedir de vocês também e agradecer demais pelos vossos ouvidinhos. Eu, Michel Alcoforado, dou tchau, tchau, sem deixar de fazer a menção à grande produção de Beatriz Quesada e Marina Roale, que fazem o Caoscast ficar de pé, e a edição maravilhosa do grande Wesley Xavier. Bye, bye, adiós, até mais.